Capítulo 1. A surpreendente verdade sobre a prosperidade. A surpreendente verdade sobre a prosperidade é que ela está surpreendentemente certa e não surpreendentemente errada, com relação à sua prosperidade. Russell H. Conwell salientou isso nas suas famosas Conferências Terra de Diamantes. Eu declaro que você tem que ser rico, você não tem o direito de ser pobre. Viver e não ser rico é uma desgraça e será duplamente uma desgraça, porque você tanto pode ser rico como ser pobre, todos temos a obrigação de ser 8. Ricos, porém somente pelos meios honestos e justos, que são os únicos meios que nos impelem impetuosa e rapidamente rumo às riquezas. Note, porém, que a palavra rico significa possuir bens em abundância, ou levar uma vida mais farta e mais prazerosa. Realmente, você é próspero quando estiver se sentindo em paz, com saúde, feliz e vivendo em abundância. Existem meios honestos que podem ajudá-lo a alcançar rapidamente aquele objetivo. É muito mais fácil de se conseguir do que você imagina. Essa também é a surpreendente verdade com relação à prosperidade. Há algumas décadas atrás, um homem de negócios afirmou que os líderes religiosos do futuro teriam que prestar mais atenção em como ajudar os seus fiéis a resolverem os seus problemas econômicos e pessoais do presente, e que teriam que se preocupar menos com o passado ou com o futuro. Estou de pleno acordo com esse negociante e desejo ajudá-los a fazer apenas isto: resolver os seus atuais problemas financeiros e pessoais. À medida que você os resolve, os problemas do seu passado e do seu futuro ficarão, certamente, sob o seu controle. Você deve almejar a prosperidade. Uma das maiores emoções que jamais senti foi, talvez, quando comecei a fazer minhas conferências sobre prosperidade. Logo percebi que muitas pessoas que assistiam às conferências estavam lutando para superar o velho dilema se deveriam, ou não, desejar prosperar. Elas, sem dúvida, desejavam a prosperidade, como qualquer pessoa normal a deseja. Parecia, porém, que elas intimamente duvidavam se deviam, ou não, almejá-la, ambicioná-la, e principalmente sob o ponto de vista espiritual. A maioria dos homens de negócios que assistia às conferências parecia se sentirem culpados por desejar ser próspera, embora, sem dúvida, lutasse diariamente. Portanto, no seu trabalho. Obviamente, eles mentalmente ainda se perguntavam se a pobreza era uma virtude espiritual, ou um simples vício. Esse entre-choque mental estava provocando um efeito conflitante em seus negócios, o que neutralizava os seus esforços para serem bem-sucedidos, não importando o quão arduamente trabalhassem. Logo se tornou evidente que seria necessário transmitir ideias ousadas ou mesmo até chocantes sobre esse assunto, a fim de destruir as crenças tacanhas que haviam acorrentado essa gente a uma vida medíocre por anos a fio. Ao perceber isto, usei algumas horas de minhas conferências para explicar em como Deus, o homem e a prosperidade estão divinamente relacionados entre eles. Depois que o choque inicial dessas ideias passou, essa boa gente ficou bastante reconfortada e muito feliz, pois, finalmente, não precisava mais se sentir culpada por desejar prosperar. Foi, então, que começaram a logo sentir os resultados anteriormente descritos. Desde aquela época, em minhas conferências ao redor do mundo, ao dar conselhos em particular ou por correspondência a inúmeras pessoas sobre o assunto, em entrevistas pelo rádio, televisão, jornais, eu sinto que persiste a 9. Mesma ideia. Pessoas realmente formidáveis ficam totalmente confusas se devem ou não considerar a prosperidade como uma bênção espiritual, mas como se sentem tranquilas, quando se demonstra que isso é definitivamente certo. A pobreza é um pecado. E eu novamente digo que é surpreendentemente certo, e não errado, você querer prosperar. É lógico que você não pode ser completamente feliz, se você for pobre, e você não precisa ser pobre. É um pecado. A pobreza é uma espécie de inferno causada pela cegueira do homem para com a ilimitada bondade de Deus. A pobreza é uma experiência suja, inconfortável e degradante. Realmente, a pobreza pode ser considerada um tipo de doença, que em suas fases agudas, parece ser uma forma de loucura total. A pobreza faz com que as prisões fiquem cheias de ladrões e assassinos. Ela faz com que homens e mulheres se entreguem à bebida, à prostituição, às drogas, ao suicídio.
Ela faz com que excelentes, talentosas e inteligentes crianças sejam compelidas à delinquência e ao crime. Faz com que as pessoas ajam de um modo que, em outras circunstâncias, nunca pensariam fazê-lo. O comunismo, um dos movimentos mais temidos de nossos dias, quase sempre consegue um sustentáculo como consequência direta da pobreza. Os governos que foram dominados pelo regime comunista têm normalmente procedido assim por razões financeiras, acreditando ser este um meio para a estabilidade econômica. Os fins pecaminosos da pobreza não têm limites. Esta é uma das razões por que, como pastora, tenho sido levada a fazer tudo o que puder para ajudar as pessoas a aprenderem como erradicar o pecado da pobreza de suas vidas. Um médico que conheço disse que teria poucos pacientes se não houvesse problemas financeiros causando aflições, fadigas e tensões, tudo levando a uma saúde precária. Ele declara que nossos hospitais de doenças mentais estão cheios de pessoas que ficaram doentes devido a tensões financeiras prolongadas, debilitando seus organismos e suas mentes ao ponto de incapacitá-los. Calcula-se que 9/10 das doenças da humanidade são causados pela tensão, angústia e infelicidade da pobreza. Deixemos de pensar na pobreza como virtude. Ela não passa de uma imoralidade. Se você tem vivido em dificuldades e limitações financeiras, você tem praticamente vivido na imoralidade. Mas você não precisa continuar vivendo na imoralidade financeira. Há uma saída. A prosperidade é sua herança divina. A Bíblia está cheia de significativas promessas em relação à sua prosperidade. Em potencial, como filho de Deus, você precisa ser próspero, ter de tudo que 0 quer, e possuir riquezas em abundância, porque isso é a sua herança divina. Esta é a surpreendente e agradável verdade acerca da prosperidade. Além do mais, você não pode ser útil a você mesmo, ou a quem quer que seja, a menos que você seja próspero. Quem não deseja ser próspero é anormal, porque sem prosperidade você não vive de maneira normal. No plano físico você não pode viver integralmente sem alimentação adequada, sem roupas confortáveis, sem abrigo seguro, e sem poder ter a liberdade de não precisar trabalhar arduamente. O repouso e as diversões também são necessários para o seu físico. No plano mental, você não pode viver integralmente se não puder satisfazer sua criatividade mental, se não puder ter livros e tempo para apreciá-los, se não tiver tempo para apreciar a música, a arte no geral, se não tiver a oportunidade e o dinheiro para trabalhar e se relacionar com outras pessoas que tenham os mesmos interesses que você. No plano espiritual, para viver integralmente você precisa de tempo para uma serena meditação, para reflexão, para oração, para um exame espiritual, para frequentar igrejas, conferências e para se relacionar de maneira gratificante com outras pessoas. Portanto, é sumamente importante que você seja próspero para o seu aprimoramento e para o seu bem-estar físico, mental e espiritual. Não tente desculpar-se pelo facto de você se conformar com privações ou pelo facto de aceitá-las como se elas fizessem parte de sua vida. Nem vá ao outro extremo e comece a dizer que você deseja ser próspero pelo bem que possa fazer a outras pessoas. Isso é secundário. Você deve desejar ser próspero, principalmente porque é um direito que você tem. A prosperidade é uma herança divina que você tem por ser filho do Criador, por ser um filho de Deus. O sucesso é predestinado por Deus. Não há razão para você pensar que a prosperidade é algo separado de sua vida espiritual ou fora dos limites da religião. Você não precisa tentar viver em dois mundos onde, durante 6 dias, você delibera o que deve ser feito e, no 7º dia, dá a Deus a oportunidade de lhe mostrar o que deve fazer. Em todos os trabalhos que você fizer durante a semana, considere Deus como um pai rico, amoroso e compreensivo. Implore sua divina sabedoria e orientação para todos os seus assuntos, financeiros ou não, e você ficará agradavelmente surpreso o quão melhor se tornará cada fase da sua vida. Todas as coisas são vossas, é a promessa divina. Tiago 3:21. Recentemente, um analista me disse que havia constatado que a causa mais comum do fracasso era o pensamento conflitante que as pessoas tinham quanto a ser o sucesso uma predestinação divina ou uma predestinação diabólica. Por exemplo, ele declarou que muitas pessoas lhe haviam assegurado que o fracasso era espiritualmente mais aceito do que o sucesso. Citando as palavras de Jesus,
Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mamon, Mateus 6 horas e 24 minutos. Ele acrescentou que tinha perdido várias horas tentando explicar às pessoas que não tinham tido a oportunidade de realizar os seus desejos que, pelo fato de quererem ser bem-sucedidas, não significava que elas eram servas do dinheiro e que deveriam deixar de usar Deus como uma desculpa para os seus fracassos. O dicionário descreve Mamon como riquezas consideradas como um objeto e adoração, ou como um falso Deus. Estamos a serviço do dinheiro. Quando excluímos Deus de nossos assuntos financeiros, ou, então, tentamos obtê-lo sozinhos. Quando você compreender que Deus quer que você seja próspero e que Ele, como Criador deste abundante universo, é realmente a fonte de sua prosperidade, então, você não estará idolatrando o dinheiro. Você não está fazendo da prosperidade um falso Deus. Você estará simplesmente reivindicando da fonte todas as bênçãos, a herança que você desde sempre tem direito. Jeová salientou a atitude espiritualmente certa com relação à prosperidade, quando disse a Moisés para lembrar ao povo de Israel: mas antes te lembres do Senhor teu Deus, que Ele mesmo te deu forças para assim cumprir o seu pacto. Deuteronômio 8 horas e 18 minutos. A palavra prosperidade quer dizer uma vida esplêndida, e é com esse intuito que um pensador próspero deve trabalhar e esperar como um direito espiritual. Nesse momento você estará talvez se recordando de uma máxima, que eu ouvi também quando era criança, quanto a ser a prosperidade uma bênção espiritual. Dizia-se com frequência: sou pobre, mas sou um bom cristão. Embora minha família tenha dado muitos pastores, eu sempre me arrepio quando ouço aquela máxima. Minha reação imediata é: porque os cristãos ou as pessoas de qualquer outra seita têm que ser pobres? Deus não é pobre. E Ele é nosso bem-amado Pai. Mais ainda, essa máxima parece dizer que todos os ricos estão condenados ao inferno. De qualquer maneira, eu não posso entender por que os ricos têm que ir para o inferno, somente porque são prósperos. Isso me parece inconsistente. A Bíblia é um manual para a prosperidade. Quando resolvi ser pastora, decidi, a meu modo, estudar o ponto de vista da Bíblia sobre a prosperidade vs a pobreza. Foi uma agradável surpresa constatar que a Bíblia é o maior manual jamais escrito sobre prosperidade. A Bíblia mostra claramente que você não está agradando Deus, e muito menos a si mesmo, se você se conformar com as suas privações e limitações. É justamente no primeiro capítulo que o rico universo criado para o homem é descrito, e é no último livro da Bíblia que o paraíso é simbolicamente descrito com palavras bastante significativas. A maioria dos grandes homens bíblicos nasceram ricos, tornaram-se ricos ou tiveram acesso a riquezas, toda 2 vezes que se fizesse necessário. Entre eles podemos citar Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Neemias, Elias e Eliseu, do Velho Testamento, de Jesus e Paulo, do Novo Testamento. A vida e os ensinamentos de Jesus apresentam a clara evidência de sua compreensão das leis para a prosperidade. Quando criancinha ele recebeu ricos presentes dos reis magos. No entanto, Jesus tem sido descrito como um homem pobre, sem um lugar onde encostar sua cabeça. Ele e seus pais tinham um lar em Nazaré e ele era alegremente bem acolhido, tanto em casas de pobres como em casas de ricos, em toda a Palestina. Durante uma festa de casamento ele fez seu primeiro milagre produzindo um vinho da mais excelente qualidade, como valioso presente ao seu anfitrião. Ele não hesitou em usar as leis para a prosperidade, a fim de alimentar milhares de pessoas que estavam no deserto. Sua parábola sobre o filho pródigo encerra uma excelente lição sobre a prosperidade. Quando Jesus declarou: benditos sejam os pobres de espírito, porque deles
Será o reino dos céus. Ele não se estava referindo aos que vivem na pobreza. Pobres de espírito significa aqueles que são humildes e susceptíveis, sem orgulho e sem presunção. Quando o homem rico procurou Jesus para lhe perguntar sobre a vida eterna, está escrito que, e Jesus pondo nele os olhos, lhe mostrou agrado. Marcos 10h21. Jesus lhe disse para vender tudo o que tinha a fim de conseguir a vida eterna, pois ele percebera que o homem, ao invés de controlar a sua fortuna, estava sendo dominado por ela. Mais tarde, Jesus comentou compassivamente, que difícil é entrarem para o reino de Deus os que confiam nas riquezas. Marcos 10h24. Seu interesse e seus contactos com o mundo das finanças levou-o a designar um dos seus apóstolos como cobrador de impostos, e de nomear outro apóstolo como tesoureiro para tratar de suas finanças e do pagamento dos seus impostos ao governo romano. Mesmo seu manto sem costuras era considerado tão valioso que os soldados, ao pé da cruz, tiraram a sorte para recebê-lo. José de Arimateia, um homem de posses, foi quem solicitou a Pilatos o corpo de Jesus e quem o enterrou em seu próprio túmulo. Jesus demonstrou interesse pela prosperidade de seus discípulos, ensinando-os pescadores onde encontrar boa pesca, depois que eles tinham fracassado em apanhar qualquer coisa. Porque a pobreza não é espiritual. Você pode querer saber por que se fala tanto em sacrifícios, perseguições e tempos difíceis como sendo coisas necessárias para uma vida espiritual. A história revela que os estimulantes e práticos ensinamentos da Bíblia continuaram sendo observados durante os primeiros séculos depois de Cristo. No entanto, logo depois a religião se secularizou, provocando modificações e divergências nos primitivos ensinamentos de Cristo. Mais tarde, durante a Idade Média, os sistemas feudais asseguraram a fortuna apenas para alguns poucos privilegiados. Naquele tempo, a fim de manter o povo na pobreza e para fazer da privação e da fome uma suposta virtude cristã, o ensinamento de pobreza e penitência era apresentado às massas como o único meio de salvação. Algumas dessas velhas ideias feudais sobre a pobreza como uma virtude espiritual persistem até nossos dias, mas são ideias falsas, feitas pelo homem, e não representam a rica verdade de Deus. Para você e para mim. Portanto, não se desculpe e não procure desculpar os outros por desejarem prosperar. Isso é um desejo divino, ao qual se deve dar uma representação divina. Você pode, sem medo, dar graças por a prosperidade ser sua herança divina, por ser o desejo do Pai que você tenha bens ilimitados, e não apenas os meios para uma parca existência. Atitudes certas pagarão suas dívidas. Agora, a fim de ajudar você a ficar seguro quanto às importantes atitudes a tomar para a prosperidade, de que Deus é a fonte da subsistência do homem, como Criador deste rico universo e de que, portanto, Ele deseja para você as riquezas do universo, sugiro parafrasear as palavras do Senhor Deus a Moisés: eu me lembrarei do Senhor Deus, pois foi Ele que me deu a capacidade de descobrir riquezas. Você pode estar pensando, sim, mas será esse um modo prático de pensar? Poderão, realmente, essas atitudes ajudar a calçar criancinhas, a pôr comida na mesa e a pagar a renda? Sim, elas podem. Há pouco tempo conversei com uma jovem senhora, que parecia ter tudo contra ela. Quando atacada por uma paralisia, seu marido, bêbado, jogador compulsivo e sem emprego, abandonou-a, deixando-a com vários filhos para sustentar e educar. A casa que tinham estava hipotecada. Por lei, o marido fora obrigado a lhe dar uma pequena pensão mensal para o sustento dos filhos, a qual, no entanto, não chegava para fazer frente às suas necessidades. Apesar disso, todas as vezes que eu visitava essa mulher, que estivera confinada ao leito por muitos meses e que agora estava presa a uma cadeira de rodas, ela alegremente me contava sobre a ajuda que ela estava recebendo de todo mundo. Certa vez ela me contou que tinha ganhado uma enorme quantidade de alimentos enlatados que iria deixá-la suprida por muitos meses e que havia recebido dinheiro de uns parentes que moravam num estado distante para comprar roupas para as crianças, que as contas de seu médico estavam sendo pagas por uma amiga que estava no exterior e que, na verdade, eles não estavam passando por nenhuma necessidade. Ela também tinha ganhado tinta para pintar a parte externa de sua casa e um vizinho já estava ativamente se ocupando disso. Quando lhe perguntei o seu segredo para conseguir tudo isso e como ela tinha podido pagar pontualmente as suas contas, embora presa a uma cadeira de rodas e sem uma renda boa e segura, ela me respondeu que uma
Determinada prece tinha sido sua grande fonte de força e de suprimento. Todas as vezes que uma necessidade financeira estava iminente, ela meditava sem cessar sobre a seguinte promessa dos Salmos 45: Cessai, reconhecei que eu sou Deus. Certa ocasião, o pagamento da hipoteca da casa, no valor de $40, estava para vencer. Como ela não tivesse nenhum centavo, começou, mentalmente, a dizer o seguinte: cessai, reconhecei que eu sou Deus. Cessai, reconhecei que eu sou Deus e que estou, agora, tentando resolver essa situação embaraçosa. Por volta do meio-dia ela sentiu uma sensação de calma e parou de meditar. Cerca de 1 hora depois, enquanto uma parente lhe servia o almoço, entrou um vizinho, que colocou algum dinheiro em sua mão, dizendo: estivemos pensando em você na escola dominical. Havia um dinheiro extra na tesouraria e decidimos compartilhá-lo com você. A quantia que ele lhe deram era $40 que estava precisando. Essa mulher, tendo reconhecido Deus como a fonte de seu suprimento, provou que essa fonte nunca desamparava, mesmo nas piores circunstâncias, seja quanto à sua saúde precária, seja quanto ao seu infeliz casamento ou seja quanto à sua instabilidade financeira. É lógico que seu grande desejo é ser autossuficiente e financeiramente independente para não precisar dos favores de parentes, vizinhos e amigos. Sem dúvida alguma, ela conseguirá o seu desejo, à medida que perseverar em ter um pensamento promissor. Agora, após muitos anos, ela está recomeçando a andar e, logo, estará em condições de também poder trabalhar. Entre mentes, ela está provando que o maravilhoso auxílio divino pode aparecer das mais imprevistas maneiras para fazer frente às necessidades do momento, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. O salmista estava reconhecendo Deus como a fonte de seu suprimento quando dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esta é uma excelente prece para a prosperidade e para ser repetida inúmeras vezes. Uma dona de casa necessitava de €100 para pagar 2 contas que iriam vencer no fim de semana. No início da semana, todas as vezes que começava a ficar apreensiva sobre os meios que teria para saldar as contas, ela dizia repetidas vezes: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na sexta-feira, pela manhã, no dia do vencimento, chegou um cheque pelo correio no valor de €110. Era de uma companhia para a qual seu marido havia trabalhado vários anos. O cheque vinha acompanhado de uma carta explicando que eles tinham acabado de constatar na conta de seu marido que eles ainda lhe deviam aquela importância e estavam, portanto, enviando aquele cheque para fechar sua folha de serviços. Um negociante com uma grande família via que o fim do mês se aproximava, sem ter dinheiro. Seu pagamento era mensal e ainda faltava uma semana para recebê-lo. Os alimentos estavam acabando. Sua mulher falou sobre isso com ele na sexta-feira, antes das costumeiras compras de sábado de manhã. Ambos concordaram em confiar e pedir o auxílio de Deus, repetindo com devoção: nossa capacidade vem de Deus. E cor 3h05. Sábado pela manhã chegou uma carta do Departamento Fiscal da Receita Pública do Estado com um cheque de restituição de imposto de renda no valor de €60. E embora eles estivessem esperando uma restituição de imposto de renda federal no valor de algumas centenas de euros, eles se tinham esquecido de que também poderiam receber aquela restituição da Receita Estadual. Aquela importância foi suficiente para cobrir suas despesas até o dia do pagamento. Uma vendedora que tinha tido muitos gastos e cujas vendas tinham diminuído, resolveu confiar em Deus como fonte de sua subsistência e repetiu, várias vezes: o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Foi uma verdadeira avalanche. Suas vendas começaram a aumentar consideravelmente e logo ela começou a receber os cheques sobre sua comissão juntamente com o seu salário. Os vizinhos prepararam e lhe levaram vários pratos de comida como prova de sua estima por ela. Uma amiga lhe deu de presente bonitas e variadas peças de roupa. Alguns dos seus clientes lhe trouxeram presentes em retribuição por seus gentis serviços. Ela ficou encantada com vários convites que recebeu para jantar em casas de amigos. Suas preces foram atendidas e ela pôde fazer frente às suas necessidades diárias. Seu pão de cada dia apareceu de muitas maneiras gratificantes. Como estabilizar suas finanças. Na verdade, o que há de maravilhoso em se aceitar Deus como a fonte de
todas as riquezas, e impedir ao seu auxílio para nossos assuntos financeiros. E para nossa vida em geral é que, quanto mais assim agirmos, mais estável a nossa vida vai ficar. Em seu devido tempo, não teremos que enfrentar circunstâncias financeiras difíceis, que teriam que ser dramaticamente resolvidas, esperando que, de repente, caiam notas do céu. Pelo contrário, as nossas finanças melhorarão cada vez mais, de modo que sempre teremos recursos para fazer frente às nossas necessidades. O salmista deu ênfase ao que acontece quando você, sistematicamente, pensa em Deus como a fonte de sua subsistência, ditoso o homem que não se deixa levar pelo conselho dos ímpios, mas se comprais na lei do Senhor e a medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, que, em tempo próprio, dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. Tudo o que ele fizer há de medrar. Primeiro Salmo. Porém, é bom que você saiba que, até que você tenha uma perfeita compreensão para poder transformar a essência do universo em uma corrente abundante e ininterrupta de suprimentos, as necessidades financeiras do momento poderão ser resolvidas quando você se voltar para a fonte de todas as riquezas, para um Pai generoso e celestial. O elo entre o pensamento e a subsistência. Talvez você esteja pensando, se minha prosperidade advém basicamente de Deus, e se Ele é a fonte de minha subsistência, então por que falar tanto de pensamento promissor? O que o pensamento tem a ver com a minha subsistência? O generoso suprimento de Deus está espalhado por toda a terra, assim como dentro de você, em forma de aptidões, talentos, capacidade e ideias, ansiando para serem manifestadas. Mas você precisa entrar em contato e utilizar aquela rica essência e aquele rico suprimento. A sua mente é o elo que une você a eles. As suas atitudes, seus conceitos mentais e sua esperança são o elo que o une e que lhe dá acesso à generosa essência de Deus. Deus pode fazer por você somente aquilo que é feito através de você, por meio dos pensamentos e ideias que são responsáveis por suas reações. Assim sendo, o pensamento promissor abre o caminho para resultados promissores. Comece a entrar em contato com a rica e universal essência em volta de você, com a rica essência dentro de você, repetindo muitas vezes: vou avivar as bênçãos divinas que tenho dentro de mim e ao meu redor e serei sempre abençoado com felicidade, êxito e realizações constantes. Apenas com este pensamento você estará começando a avivar as riquezas do universo, atraindo-as para você e expressando-as através de você. O sucesso adora uma atitude promissora. Uma outra surpreendente verdade sobre prosperidade é que os seus pensamentos fizeram você como você é, e os seus pensamentos farão de você aquilo que você será, daqui por diante. Quanto mais você compreender isso, mais você aprenderá que as pessoas, os lugares, as condições e os acontecimentos não poderão afastar você da prosperidade e do êxito dados a você por Deus, desde que você, deliberadamente, decida usar o pensamento promissor como seu aliado para o êxito. Na verdade, você descobrirá que as coisas, as pessoas e os acontecimentos que anteriormente trabalhavam contra você começarão a trabalhar para você e com você ou, então, desaparecerão de sua vida, e novas pessoas e novos acontecimentos aparecerão para ajudá-lo a ser bem-sucedido. Esta é a força do pensamento promissor. Alguns entendidos acreditam que um pensamento promissor é mais forte do que milhares de pensamentos de fracasso e que, se duas atitudes promissoras forem sempre mantidas e expressadas, serão mais fortes do que 10.000 atitudes de fracasso. O sucesso adora uma atitude promissora? Disto você pode ter certeza. Um pai amoroso parece também adora uma atitude promissora. Naturalmente, outras pessoas a adoram e são atraídas e trabalham para ela. Mais detalhes sobre isto no próximo capítulo. Entre mentes, lembre-se que Deus é a fonte de toda sua subsistência e entre então, em contato espiritual com Ele, com a sua essência e com os seus pensamentos generosos, que estão esperando que você tome posse deles. Eu sou o rico filho de um pai amoroso e devo agora aceitar e reivindicar sua imensa riqueza para mim, em cada etapa de minha vida. O meu sucesso, concedido por Deus na forma de pensamentos férteis e ricos resultados, vão se revelar agora. Lembrem-se sempre destas verdades surpreendentes sobre a prosperidade. É surpreendentemente certo e não surpreendentemente errado que você seja próspero. Que Deus criou um universo rico para você e Ele quer que você o desfrute. Que a prosperidade pode surgir imediatamente através do uso
deliberado do pensamento promissor, o qual leva à manifestação de pensamentos fecundos, actos fecundos e resultados fecundos. Assim sendo, não tenha receio de pedir, muitas vezes, a orientação de um benevolente, atencioso e amoroso Pai, como Moisés, lembrai-vos de Deus Jeová, pois é Ele que vos dá força para conseguir as riquezas. Agora, comece com alegria e com esperança a ler as leis dinâmicas para a prosperidade, as leis mentais e espirituais que podem e irão transformar sua vida. Salomão compreendeu a necessidade de explorá-las, quando escreveu: aquele que deixa a disciplina experimentará indigência e ignomínia. Prova. 13h18. A partir desta página, você pode começar a se livrar de limitações, privações e fracassos. À medida que você aceita e utiliza os simples, mas poderosos pensamentos dados neste capítulo e nas páginas que se seguem, você perceberá que está no esplêndido caminho para o sucesso. Além do mais, você vai ver que será uma experiência agradável, que produzirá resultados gratificantes. Esta é a surpreendente e agradável verdade que ele encerra.